Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Psicologia na Prática. Um programa onde inquietações do foro psicológico são abordadas por especialistas do comportamento humano, numa perspectiva de refletir e partilhar o saber disponível sobre as suas diversas dimensões, como a cognição, as emoções, a ação, entre outras. Na edição de hoje, nos também orienta para problemas relacionados ao alcoolismo. Nisso, conversa com recebe o psiquiatra Manuel Faustino para falar de questão em pauta. Na rúbrica Consultório Psicológico, não te deixa algumas orientações bastante genéricas que não te acredita, mas pode ser aproveitado para pessoas. Não sabemos falar de prevenção de alcoolismo e também de foco enquanto premissa para uma maior felicidade e desempenho a nível pessoal. Igualmente, nas edições de hoje, não tem habituais informações científicas que estão na base de intervenção psicológica, na rúbrica Referências às Evidências. Não tem ficha a edição de hoje com o link para um livro bastante interessante para pessoas na casa. Não fica com a conversa inicial, moderada para a psicóloga Euridice Mascarenhas, que te recebe hoje, psiquiatra Dr. Manuel Faustino, para uma conversa esclarecedora e pertinente sobre aquele que é considerado um dos fenómenos mais grave em termos de saúde pública na Cabo Verde. É um prazer tê-los conosco. Cumprimentamos os telespectadores para vos dizer que temos mais uma edição de Conversa Com, hoje com o Dr. Manuel Faustino, que nos honra com a sua presença enquanto psiquiatra e coordenador do programa de combate, não é? De Menos Álcool, Mais Vida. É um prazer. Para mim é um prazer também, é uma oportunidade para trocar ideias sobre assuntos que nos interessam a todos e agradeço essa oportunidade, em meu nome, em nome da campanha, porque sempre temos possibilidades de passar mensagens que nos parecem interessantes, nós ficamos agradecidos com essa possibilidade. Muito agradecida. E já agora começaria por perguntar o seguinte: como é que vê a importância desse tema no contexto atual? Olha, eu diria que, provavelmente, sem medo de errar, eu diria que este é o tema mais importante da sociedade cabo-verdiana. Eu diria que, aliás, é fácil de ver. Todos os problemas que nós temos estão de alguma forma, relacionados com o uso de bebidas alcoólicas, com o uso abusivo. Violência, os desentendimentos, problemas no trabalho, problemas familiares, abuso sexual, enfim, quase todos os problemas que nós temos na nossa sociedade estão relacionados com a questão do uso abusivo de bebidas alcoólicas. É por isso que eu diria que talvez este seja um dos temas mais importantes, porque, de certa forma, acaba por dizer respeito a toda a sociedade e por estar envolvida nas situações mais complicadas que nós temos. E para o nosso público em particular, qual é o impacto que essa problemática está tendo na qualidade de vida, na família? Como é que podemos iniciar um bocadinho mais essa questão? Olha, eu posso dar um exemplo. Por exemplo, recentemente houve aqui na praia, em algumas praias, passa a redundância, algumas mortes por afogamento. E associou-se essa trágica situação ao uso abusivo de bebidas alcoólicas. E houve um grande alarme, houve um grande alarido, que é normal, são vidas que se perdem, pessoas jovens, pessoas que poderiam estar a desenvolver a sua atividade normal e de repente morrem e deixam problemas para os familiares, para a sociedade e por aí fora. Então houve um certo alarido. Mas eu acho que é preciso ir um pouco além, porque, como eu já tinha dito anteriormente, isso aconteceu e infelizmente vai continuar a acontecer. As pessoas ficam alarmadas, há uma preocupação legítima, mas depois as pessoas se esquecem. Porquê? Porque a questão do fundo está... E como é que podemos alertar e apoiar as pessoas para que haja uma redução dessas situações? Em primeiro lugar, a ter a consciência. Porquê é que acontece isso? Acontece isso porque antes
dessas ocorrências, no dia anterior, no mês anterior, no ano anterior, criou-se a situação para isso acontecer. Porquê? Porque se bebe exageradamente por tudo e por nada. Quer dizer, temos uma sociedade que está estimulando, direto ou indiretamente, o consumo de bebidas alcoólicas. Não é por acaso que as idades de início de consumo de bebidas alcoólicas são cada vez mais baixas, quer dizer, cada vez se começa a beber mais cedo. Não é por acaso, por exemplo, que hoje muito mais mulheres bebem do que se bebia anteriormente. Não é verdade que as mulheres estão a beber mais do que os homens, mas é verdade que as mulheres estão a beber mais do que bebiam há um tempo atrás. O beber ou não beber não é a questão central. A questão central é o beber muito, é o beber imoderado, é a ingestão abusiva. E, naturalmente, se nós não nos acautelarmos com isso, se nós não tivermos uma posição em casa, junto das crianças, nas festas, nas outras situações, se nós não tivermos condições de controlar a venda, o consumo de bebidas alcoólicas de péssima qualidade e que são produzidas aqui, nós vamos continuar a ter essa situação, vamos continuar a degradar. Respondendo à tua questão, é preciso que conheçamos a realidade e é preciso que nos disponhamos a combater, a entender os riscos, os perigos e tentar combater essa realidade. É preciso conhecer e agir em conformidade. Nesse particular, portanto, nós sabemos que tem havido estudos, né, realizados e da sua experiência profissional, quais as principais causas desse flagelo? Como é que podemos identificar? Olha, normalmente a questão do alcoolismo e de outras dependências, porque o alcoolismo é uma doença, mas naturalmente se chega a ela quando não se toma determinado tipo de precauções. Mas o que é que normalmente é apontado como causa do alcoolismo? Por um lado, aspectos psicológicos, não é? Dificuldades psicológicas, limitações psicológicas, traumas, que podem levar as pessoas a ter uma determinada forma de estar que, digamos, facilita, os empurra, de certa forma, para o consumir, perante situações normais ou perante situações de vida mais complicadas. Um outro fator, normalmente os estudos apontam, são fatores, digamos, genéticos. Muitas vezes há uma fragilidade herdada geneticamente e que vai condicionar a relação que a pessoa vai estabelecer com o álcool ou outras drogas. Mas no meio de tudo isso há um elemento central e que provavelmente é o que mais nos interessa, forçando um pouco a nota, que são os aspectos socioculturais. E isso para nós é terrível. Porquê? Porque se você tem todas essas condicionantes genéticos, psicológicos e por aí fora, e tem um ambiente que favorece, em termos sociais, em termos culturais, que favorece, que estimula, naturalmente que a situação fica complicada. E no nosso caso, a questão cultural bebe-se por tudo e por nada, não é? Por um lado, bebe-se à frente de crianças, a bebida é algo que é um sinal, certas formas de beber é um sinal de afirmação da masculinidade, e não se leva em conta os riscos, não se leva em conta os males que isso pode provocar. Quem gosta de beber tem todo o direito de beber. Quem não gosta ou não pode, não deve beber. Mas quem bebe pouco ou muito deve saber o seguinte: o álcool é uma substância tóxica, é uma substância estranha ao organismo, que entrando no organismo vai prejudicar todas as células, não só as células nervosas, mas todas as células do organismo. Por conseguinte, submeter o organismo periodicamente ou constantemente a essa agressão não é nada bom, nada interessante. Então, quer dizer, o álcool dá prazer? Para quem gosta, dá. É evidente que sim. Quem gosta, dá. Quem que gosta de beber. Agora, mesmo gostando de beber, mesmo querendo beber, mesmo querendo esse prazer, é bom que se conheçam os riscos, que se conheçam os limites,
para que o prazer não se venha a transformar em algo muito complicado que infelizmente está acontecendo entre nós. Eu acredito que depois teremos um programa específico para aprofundarmos a questão do estudo realizado, não é? Para que possamos também partilhar essas informações com o público em geral, não é? Naturalmente, nós realizamos com o INE, nós, firma a campanha Mais Álcool, Mais Vida, com o apoio da Organização Técnica e Financeira da Organização Mundial da Saúde, realizamos em outubro do ano passado um estudo extremamente importante. Muito recente. Que nos permite, por exemplo, saber o que é que se bebe em Cabo Verde, quais são as bebidas mais consumidas em Cabo Verde. Posso antecipar que é a cerveja, seguida de vinho, e seguida de aguardente, seguida de ponche. Só que, se juntarmos ponche e aguardente, que são feitos na base de aguardente, o aguardente vem por segundo lugar. Então, eu gostaria, já agora, até só de acrescentar um ponto aqui, que é bom as pessoas terem a noção. A concentração de álcool na aguardente é 9 vezes superior à concentração de álcool na cerveja. O que significa que uma garrafinha de cerveja, aliás, uma garrafinha de aguardente, equivale a 9 cervejas em termos de álcool, de concentração de álcool. E claro, se você for comparar o preço de uma garrafinha de aguardente com o preço de 9 cervejas, bom, claro. O resultado está aí. Então, esse é um dos elementos que, de facto, quer dizer, que o estudo aborda. O estudo aborda ainda questões como impacto do uso de bebidas alcoólicas nas relações familiares, em alguns aspectos das relações familiares. Aborda a questão da idade, aborda a questão dos locais, dos espaços, das razões pelas quais as pessoas justificam o consumo. Enfim, discute também a problemática do álcool, da pandemia e outros aspectos. Enfim, é um estudo recente. Não, vamos retomar. Vamos retomar porque eu acho que sim, é muito pertinente partilharmos essas informações com a população em geral e também aqui vermos as medidas e as precauções e o investimento que se deve fazer nessa matéria. E nessa linha gostaria de lhe perguntar que orientações para os profissionais de saúde, porque há pouco falando, né, de todas as implicações, os intervenientes do processo, então convinha também percebermos aqui o papel multidisciplinar, não é? Todos os profissionais para driblar esse flagelo. Olha, a questão do alcoolismo, naturalmente, é uma questão de saúde pública. Então, naturalmente, os profissionais de saúde estão na linha da frente, não só do conhecimento, como da atuação, da intervenção e das proposições. É óbvio que isso ultrapassa os profissionais de saúde, quer dizer, é um problema transversal. Tem muito a ver com a educação, tem muito a ver com a produção, tem muito a ver com a importação, mas claro que, para o bem ou para o mal, os profissionais de saúde, quando as coisas falham, quando a prevenção falha, naturalmente, se bem que o profissional também atua na prevenção, mas quando isso falha, é o profissional de saúde que tem de lidar com essa problemática. Normalmente a sua posição é fundamental, ainda que muitas vezes as condições não são as melhores, em uma ou outra situação, às vezes pode haver alguma dificuldade de lidar com o alcoólico, que é um doente, o alcoolismo é uma doença, a dependência alcoólica é uma doença, que é um doente com características especiais, que muitas vezes não é fácil, com o qual não é fácil de se lidar, mas que é um doente, é uma pessoa que tem que ser vista como tal. E de uma forma holística, não é? Naturalmente. E aqui, de facto, o profissional de saúde tem um papel importante num atendimento humanizado, num atendimento de uma pessoa que sofre, e muitas vezes atrás dela tem uma família que sofre e sofre muito. E aqui, para além do aspecto técnico, do aspecto clínico, que os profissionais naturalmente
têm que, digamos, dedicar ao alcoólico ou qualquer outro paciente, muitas vezes a questão, já digamos, de um acolhimento mais afetuoso, eu sei que nem sempre é fácil, há uma grande sobrecarga de trabalho, muitas vezes a relação não é fácil, particularmente em fases de intoxicação aguda de bebidas alcoólicas, mas são essas as questões que nós devemos colocar, alertas que devemos fazer e que acontece, mas que deve acontecer cada vez mais. Já agora, não podemos falar desse tema sem fazer referência à campanha Menos Álcool, Mais Vida. Partilhe connosco a sua experiência, seu impacto e lições aprendidas. Precisava de 2 horas para isso, mas eu vou dizer o seguinte, a campanha completou há dias 6 anos de existência, não é? É uma campanha que se iniciou no âmbito da presidência do antigo presidente Jorge Carlos Fonseca e no âmbito da presidência. O impacto, e não vou dar detalhes porque o estudo aborda isso, o estudo passa por drenagem, o impacto da campanha no consumo das pessoas, então não vou abordar essa questão. Então, procurou, ao nível nacional, levar a mensagem, passar a informação, sensibilizar as pessoas, mas sobretudo, e eu acho que esse é o grande ganho, a grande contribuição da campanha. A campanha não inventou muita coisa, simplesmente conseguiu congregar igrejas, ativistas, professores, técnicos que vinham fazendo, que sempre fizeram isso, quer dizer, sempre tivemos problemas de alcoolismo em Cabo Verde, mas sempre tivemos gente, tivemos instituições. O empoderamento, né? Exatamente. O que nós conseguimos, que terá sido positivo, foi ajudar a congregar essas energias, essas entidades, as câmaras municipais. Então hoje nós temos aqui o que nós chamamos de embaixadores da campanha em todas as ilhas. No exterior, nós já temos embaixadores em Portugal, porque temos esse problema, também vai... não se restringe aqui ao país, a nossa diáspora tem dificuldades. Temos gente nos Estados Unidos, estamos a recrutar na África, porque neste momento nós estamos no continente africano, para ser mais exato, neste momento nós estamos a transformar essa campanha numa fundação. Estamos a criar uma fundação, que espero que nas próximas semanas, já disse isso várias vezes, as minhas semanas estão tendo 40, 50 dias, mas eu espero que nas próximas semanas já tenhamos essa fundação criada, que tem o apoio do antigo Presidente e do atual também, do Primeiro-Ministro, porque reconhece que, de facto, precisamos continuar a discutir, a debater, a informar. Então, eu diria que o impacto do nosso, eu sou suspeito, mas o impacto tem sido bastante positivo e, proximamente, os números falarão um pouco sobre essa nossa percepção. E, para terminar, qual é o papel da comunicação social e desse programa em particular, Psicologia na Prática? Que contributo poderá dar para esse problema? A comunicação social é determinante. Eu devo dizer que no nosso trajeto a comunicação tem sido fundamental. Inclusive, os primeiros programas da campanha foram produzidos aqui. Foram produzidos com técnicos daqui. Nós fomos aprendendo e construindo um caminho a partir daqui. Há outras estações, o TCV e outras rádios, têm um papel determinante. Eu ia dar um dado do estudo, mas eu prefiro não dar para criar suspense. E onde a comunicação é fundamental, é decisiva, porque é através dela que nós pretendemos levar determinadas mensagens, conseguimos chegar às pessoas. E quando ela tem uma postura crítica, uma postura construtiva, não é responsável, como tem acontecido, isso para nós é excelente. E quando nós temos um programa com esse cariz,
que nos permite estar aqui, porque nós tínhamos um programa de 1 minuto, depois conseguimos 5 minutos. Aqui estamos com 10, 15 minutos, naturalmente que isso é ótimo, quer dizer, ter essa oportunidade, um programa com esse perfil, um programa com essa abrangência, para nós é fundamental. Eu faria uma sugestão, já agora, também a comunicação social pode ter um papel extraordinário em todo esse processo, mas particularmente na divulgação de um instrumento que é fundamental, que é a chamada nova lei do álcool. Essa lei é das coisas mais importantes que se fez em matéria de prevenção do alcoolismo, que precisa ser divulgada, discutida, e a comunicação social pode ter e tem tido um papel fundamental nessa direção, porque é das armas mais importantes que nós temos nesta luta no que se refere à prevenção do uso abusivo do álcool. Doutor Manuel Faustino, muito agradecida. Só para fecharmos mesmo a conversa com essa edição, eu gostaria de lhe perguntar se teria algum filme ou livro a recomendar. Olha, para o nosso eu recomendaria um livro, que é este livro aqui, Boca Fumo, de José Pereira, que é um livro extraordinário, porque é um livro em que José Pereira conta a sua experiência na primeira pessoa. A questão aqui está mais voltada para drogas ilícitas, mas o processo é exatamente o mesmo, os mecanismos são muito semelhantes. Então, eu recomendaria vivamente este livro, Boca Fumo, uma história de superação às drogas, porque isso mostra que, apesar dos problemas, das dificuldades, das limitações, é possível. E aqui tem uma prova provada que, de facto, é possível ultrapassar. Nós não estamos a inventar nada. Aqui é a realidade, e quem ler esse livro, ainda que esteja muito mais voltado para as chamadas drogas ilícitas, ajuda a entender o problema do alcoolismo, o problema dessas dificuldades e como tentar sair delas. Muito obrigada, nós agradecemos, mas fica aqui o desafio para o próximo programa, falarmos sobre o estudo e também deixarmos aqui alguma contribuição, tanto para as famílias, para a comunidade, para as organizações, porque ainda há um trabalho árduo a ser feito nessa matéria. Eu aqui agradeço e estou à inteira disposição para, quando for possível, a gente voltar a questões ligadas a esta problemática. E assim foi mais uma edição Conversa com o Dr. Manuel Faustino sobre o tema Combate ao Alcoolismo em Cabo Verde. Muito obrigada. Desproveitosa conversa com o Dr. Manuel Faustino, não te ficou um pouco mais esclarecido sobre esse tema, mas, sobretudo, te dá para entender uma intervenção nessa área é bastante complexo. Nesse ponto, psicologia na prática te levou algumas informações ou orientação para que as perguntas postas na página de Facebook do programa. Mais uma vez, não te lembra que as informações ou orientação que não te trata ali é bastante simplório e esse é sempre de uma avaliação mais pormenorizada com base na realidade e contexto de vivência de cada pessoa em particular. Que as informações que não te deixa ali te servem para qualquer alguém, tanto para que é alguém que cresce no país, como para ajudar um familiar, amigo ou conhecido. Começa aqui o consultório psicológico. A primeira questão tirada da página do Facebook do programa nos diz o seguinte: uma senhora mostra-se preocupada com a amiga porque, a olhos vistos, ela tem estado a beber muito. Tudo é desculpa para beber. E cada vez mais os motivos são qualquer coisa. A amiga está cada vez mais viciada, mas não reconhece. Esse caso relatado dá para entender que a senhora ainda está numa fase bastante inicial. Portanto, o que ainda pode ser feito antes de passar para o estágio seguinte. Mas, de uma forma ou de outra, rapidamente se caminha para um diagnóstico de dependência ou alcoolismo, uma doença complexa caracterizada por uma série de sintomas, com destaque para a perda de controle do paciente perante o uso de substância. Amigos e familiares desempenham um papel extremamente importante na identificação desse problema,
de uso abusivo de bebida alcoólica no indivíduo. E, em especial, pode motivá-lo a início e permanência em tratamento. Uma boa orientação com o psicólogo se torna imprescindível, não só para o dependente, mas assim também como para a família, que sem saber ou sem crer, talvez acaba para ser codependente. Porque a ser fácil, a psicologia na prática seleciona algumas sugestões para lidar com a situação. Mas lembra, enquanto algumas pessoas podem beneficiar só de ouvir as dicas e conselhos ali e acaba para ter um momento de consciencialização e pode ser suficiente também para ajudar a ultrapassar esse problema só com essa conversa. Por isso, o ideal é buscar ajuda de um profissional de saúde especializado para uma orientação mais específica, adequada ao caso específico. E é fundamental utilizar uma aproximação afetuosa e amiga que o contexto te pressupõe, com respeito para a pessoa, sem acusá-lo ou culpá-lo de seu comportamento relacionado ao uso de álcool. Uma abordagem acusatória, tendencialmente, te leva a pessoa a reforçar suas defesas e nega que tem problema e ameaça de ajuda. É importante também realçar que o consumo excessivo de álcool gera comportamentos irracionais, que em ocasiões normais, pessoas que têm aquele comportamento. Um dos sentimentos que te acompanha diariamente quem é que sofre com esse problema de abuso de álcool é culpa e uma depressão profunda. Sugestões de programa Psicologia na Prática para hoje, para ajudar a que os amigos ou o conhecido saiam desse momento difícil. Primeiro que escolha o momento adequado para a conversa, em que a pessoa que tenha bebido, em que tudo esteja calmo e num lugar com alguma privacidade. Seja objetivo na comunica sobre a boa preocupação com o seu consumo e uma buta gostava de auxiliar e não um pontadeiro, chamando a atenção de situações negativas que seu consumo está expondo a ele. Chove as pessoas que estão conscientes. É importante para a pessoa que o problema percebe, mas tem alguém por perto, interessado e disposto a ajudá-lo no processo de busca de tratamento. Trabalhe na motivação e na mudança por meio de uma relação amigo, mas também firme, incentivando uma mudança de paradigma na rotina e nas atividades diárias. Leva o amigo que tem problemas de alcoolismo para ambientes alternativos, onde que álcool tem presença. Seja vigilante e tenha atenção a comportamentos que podem servir de gatilho, mesmo que forem inconscientes. Ao invés disso, procura mostrar que além do lado prazeroso, tem também um lado prejudicial em relação ao alcoolismo, no seu comportamento, que te reflete na saúde, em termos profissionais e até de imagem perante a sociedade. Sendo certo que motivação para muda para uma pessoa que está numa crise de alcoolismo, aquela motivação ela pode oscilar de forma constante. Hoje pode se sentir bastante motivado para parar com o vício, amanhã eventualmente o cabo para cair naquele mesmo espiral. Então é importante se sentir sempre manter uma pessoa lá disponível para isso. Manter uma relação de troca e de apoio e informa sobre opções de tratamento para sugestão. Vale lembrar que a psicóloga ou o psicólogo vai, em primeiro lugar, procurar entender o que pode estar na base desse quadro. Procurar por ferramentas para aliviar o sofrimento emocional e, junto ao paciente, pensar em estratégias para tratar ou lidar com o transtorno identificado. A segunda parte do consultório psicológico de hoje é dedicada à questão do necessário treino do foco, na sequência da edição anterior. Realmente, o foco determina os nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, a nossa realidade. Ajustar a maneira como se dá o foco para as coisas se tornarem especial, para aproveitar as oportunidades que aparecerão na sua trajetória profissional e na sua vida. Pois, a questão é, como treinar o foco? O programa Psicologia na Prática deixa aqui algumas sugestões simples e que funcionam para treinarmos o nosso foco. Primeiro de tudo, acalma o cérebro. É preciso parar e respirar. Respira outra vez.
técnicas de respiração podem ajudar teu naquele quesito ali. Experimenta sentar numa posição ereta, fecha o olho e respira fundo. Inspirando para o nariz, expira devagarmente para a boca. Agora repite ela 10 vezes e conta, pressiona levemente os dedos, sem que você mexa o resto do corpo. Que ela te permitiu breves momentos de claridade mental que você pode usar para direcionar e concentrar os pensamentos na boa atividade. É necessário visualizar as metas, mentalizar os objetivos e felicidade que se trazeu após essa compleição. Te ajuda a dar a motivação necessária que, de facto, não atinge objetivos propostos. Trabalho mental de imaginação pode ser um catalisador enorme de criatividade, pese embora seja essencial que nossa autoimagem seja positiva. Só assim é que é possível a imaginação pôr na posição de triunfo e ser capaz de transportar aquela para a vida real. Deixa o telemóvel de lado. Sempre põe de lado todas as vantagens que o aparelho de telemóvel está possibilitando. A verdade é que também é que é o maior foco de distração atualmente, principalmente para adolescentes. O uso excessivo de telemóvel tem causado uma substantiva perda de habilidades de socialização entre pessoas. Tem sido várias pessoas que reportam nas últimas pesquisas, mas que até conseguem ficar um dia sem telemóvel, o que é completamente um absurdo, e nunca pode deixar ficar dependente de um dispositivo para controlar a nossa vida, principalmente a hora que a preocupação é acompanhar acontecimentos que na verdade acrescenta nada na nossa vida. Era bom que você comece a experimentar passar largas horas longe do telemóvel e procura um contato mais humano com os próximos. Quarto, meditação. Uma técnica budista milenar que tem ganhado cada vez mais popularidade no mundo ocidental devido ao reconhecimento de seus benefícios. Meditação é essencial para o começo de um dia triunfante e calmo ou encerramento em paz de um longo dia. Uma técnica que pode ser simples ou não, dependendo do nível de prática que você tiver, mas que é garantido para proporcionar momentos de descontração e uma higienização do cérebro com pensamentos leves e positivos. Quinto, é importante dar pausas estratégicas. Um estudo da Universidade de Illinois, liderado pelo psicólogo Alejandro Leras, mostra que pequenos intervalos de 50 minutos durante tarefas revelam que participantes que adotavam aquela medida lá tinham um melhor desempenho em relação aos seus colegas que não faziam nenhum intervalo. Justificação é que, em modo contínuo, não tem tendência a sucumbir a decréscimo de vigilância ou a perda de foco com o passar de horas. Por último, aponta tudo. Ganha hábito de apontar acontecimentos do dia, pensamentos interessantes, sonhos misteriosos, ideias milionárias. Que ela tudo te facilita na organização de boas ideias e sabe o que tem sido os pensamentos mais repetitivos e na que direção que o inconsciente se te levou. Uma outra vantagem de apontar coisas de interesse é a forma de organizar a nossa própria pesquisa sem que nos divaga a hora que nós estiver naquela posição. Pondo em prática algumas das sugestões acima mencionadas, então garantiu que você tem mais energia para organizar os afazeres e alinha melhor as prioridades e foco mais rápido do que ele que pode parecer. Também aproveitamos para lembrar que pode colocar as suas questões via a página Facebook. A equipa do programa vai com gosto responder e orientar. Qualquer intervenção psicológica consistente tem por base investigações científicas. Nisso, nos apresenta referências às evidências, passado, presente e futuro, com algumas informações pertinentes que te orientam psicólogos na promoção, prevenção e proteção do bem-estar de pessoas. Sempre lisonjeados com a vossa audiência, o Psicologia na Prática apresenta nesta edição um achado dos psicólogos Prochaska e Karl Kellermann, que embasam intervenções psicológicas.
Prochaska e de Clemente e demais colaboradores, no ano 1970, desenvolveram um modelo transteórico que pontua determinadas etapas de motivação pelas quais a pessoa passa ao longo do processo de mudança, inclusive para se libertar definitivamente de algum vício ou dificuldade. Nisso apresentam 6 estágios do processo de mudança. O primeiro estágio tem a ver com a pré-contemplação. Pré-contemplação, neste estágio, a pessoa ainda não vê necessidade de mudar seu comportamento e suas atitudes. Há muita resistência, pois ela acredita que não existe uma motivação real para a mudança. A segunda fase, nós falamos de contemplação. Contemplação, nesta fase, o indivíduo começa a perceber seu problema, mas ainda não se mobiliza para tomar uma atitude de mudança. Ela procura motivos e justificativas para se defender e negar sua dificuldade. E embora comece a considerar possíveis mudanças, as dúvidas, inseguranças e incertezas o fazem desistir. Em terceiro lugar, nós podemos falar do estágio do planeamento ou preparação. Nestes estádios, o indivíduo já tem uma visão mais clara e precisa sobre o seu problema e começa a pensar em possíveis ações que podem ajudá-lo a se recuperar e superar suas limitações. Em quarto lugar, nós temos a fase da ação. Nesta fase, o indivíduo começa a colocar em prática seus esforços de mudança. Depois nós temos a quinta fase. Quinta fase, ou quinto estágio, é o estágio da manutenção. Este é o estágio mais complexo e desafiador de todo o processo. Isso por quê? Porque é a manutenção que vai permitir verificar se a atitude tomada no estágio anterior, portanto, realmente levou à mudança. E por último, nós temos o estágio da recaída ou conclusão. Após o estágio da manutenção, a pessoa pode cometer um deslize ou retomar o comportamento considerado inadequado ou prejudicial. Caso a recaída não aconteça, o indivíduo entra no estágio de conclusão, que é o objetivo do processo de mudança. Significa que ele tem consciência de que o fator que gerou seu problema não representa mais uma ameaça e que tem controle de suas escolhas. Assim, se sente confiante para seguir em frente. Com esta exposição, esperamos ter levado ao seu conhecimento uma das ferramentas utilizadas nas intervenções psicológicas. Gratos pela atenção. O programa Psicologia na Prática de hoje já está no fim. Na linha de problemática de alcoolismo abordado ali, o Dr. Manuel Faustino sugere leitura de livro Boca Fumo, de Zé Pereira, onde o autor de obra conta na primeira pessoa sua experiência de vida como usuário de droga, descrevendo o modo que foi fase de recuperação e reincidência até a decisão final de tratamento e de recuperação de que hoje ele testemunha, depois de 11 anos nele. Manuel Faustino reitera que, embora o livro fale de outras drogas, o processo de alcoolismo é absolutamente igual. Ainda para estimular sensações e emoções positivas, não deixa ali videoclipe de campanha Menos álcool, mais vida. Psicologia na Prática aproveita para agradecer a todo alguém que fazendo companhia nas edições do programa de hoje. Muito obrigado. Rostos e vozes, juntos pela mesma causa, o alcoolismo. Menos álcool, mais vida é o tema de uma campanha da Presidência da República com vários parceiros na luta contra o consumo de álcool. Não quer sentir mais amor, não precisa de mais valor. Toma conta de nosso corpo, mais vida, menos álcool. Me não sentir mais amor, não precisa de mais valor. Não toma conta de nosso corpo, mais vida, menos álcool. Bem, bem, não canta, não canta, bem, não vibra, não canta pra vida. Canta pra menos álcool também, bem, bem, não canta, bem, bem, não vibra, não vibra, canta pra vida. Menos álcool também. Desanimou só para um caminho errado. Melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Álcool é ilusão, com ele que tem felicidade. Desviou de bom caminho, pouco enfrenta a realidade. Tá trazendo só problema com a consequência. Trapas de boa casa entra só violência. Já é hora de bupar e pôr mão na consciência. Mas vida menos álcool só pensa em prudência. Não crescente mais amor, não
precisa de mais valor. Toma conta de nosso corpo, mais vida, menos álcool. Eu não senti mais amor, não precisa de mais valor. Não toma conta de nosso corpo, mais vida, menos álcool. Bem, no canta, Canta pra vida, canta pra vida. Menos álcool também. Bem, no canta, bem, no vibra. Canta pra vida. canta pra vida. Menos álcool, menos morte, menos briga, menos desavença no seio de nossa família, menos suicida. Morte lento na garrafa, esta caminha, menos fantasia, mais sabedoria, juventude com alegria, cheio de energia, cheio de harmonia. Cuida de nossa saúde, se não estrelas, cada brilha. Moderação e filosofia que salva vidas. Não cresci em ti mais amor, Não precisa de mais valor. toma conta de nosso corpo. Mais vida, menos álcool. Eu não senti mais amor. Não precisa de mais valor, Toma conta de nosso corpo. mais vida, menos álcool. Bem, no canta. Mais vida, vive pouco, deixa álcool viver. Esta trama mais de boca que ele pode trazer. Menos álcool, mas quem pode fuel. Menos pedaços de bovira na garrafa qualquer. Tem maneira mais descontra. Cabeça entra naquele onda. Onda se traz uma mensagem na garrafa. Menos álcool, Cabo Verde que a farmácia. Canta,